que é a nossa área está mais madura de informação. Sabe, a área que mais não... Então, por que Zona Sul essa exposição da empresa? A gente adquiriu os direitos minerários da região e a gente fez a pesquisa minerária dentro da região da Zona Sul. Então ali próximo a Prísmia, atrás do Martininas, foram os primeiros direitos minerários que a gente adquiriu e aí com isso a gente conseguiu fazer uma pesquisa que fizesse o levantamento das reservas e depois da pesquisa e o levantamento das reservas, a gente fez o desenvolvimento da engenharia. Então é a área que está mais madura para a gente poder iniciar o projeto e foi onde a gente escolheu para implantar a planta de beneficiamento. O nitrato de amônio, ele se forma dentro do ciclo de nitrogênio como residual do sulfato de amônio, que é o reagente que a gente usa na lixiviação. A intenção é que a argila que passa pelo processo de beneficiamento seja lavada várias vezes e esse residual seja inferior ao que a normativa determina para voltar para o solo. E aí ela volta com um residual de reagente que não vai gerar um impacto do nitrato, não vai gerar, na verdade, esse ciclo do nitrogênio, gerando um impacto, né, para o solo ou para a água subterrânea. Mas para isso a gente tem que fazer um monitoramento de qualidade da água e um monitoramento do solo contínuo para poder acompanhar essas concentrações dos reagentes. Mas basicamente o principal controle é garantir que não haja um residual do reagente na argila que volta para o solo. A gente ainda não está na fase de solicitar a outorga de captação. A outorga vem na fase de licença de instalação, que é a próxima etapa. Então, para a próxima etapa, se houver captação, a gente solicita o IGAM, e se houver captação, outorga de grande porte, que a gente chama, essa outorga vai para a solicitação do comitê. Mas inicialmente não tem previsão de captação de grande porte que passe pelo comitê, mas as outorgas vão ser solicitadas na próxima etapa. Tá bom. A gente tem feito um acompanhamento e uma análise das concentrações de todas as nossas amostras. A gente tem mais de 20 mil análises químicas e com isso a gente consegue afirmar que não existe concentrações de urânio e tório significativas nessa área. Nessa área aqui, né? Que vocês estão... na área que a gente vai estar procurando. Independente disso, existe um relatório que chama Relatório de Informações Preliminares, que a gente submete ao CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que mostra para eles que a gente não é passível de nenhum tipo de licença radiológica. Então eles vão validar esse relatório e essa informação da concentração de urânio e tório. Além disso, mesmo depois de tudo isso, a gente continua fazendo análise de urânio e tório durante todo o processo industrial. A gente faz análise do minério, a gente faz análise de todas as etapas do processo, inclusive do rejeito, para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de emissão radiológica, né, durante o processo, não só por uma questão da comunidade, mas até pela própria segurança ocupacional dos nossos funcionários. Então hoje a gente já sabe que não tem, mas a gente vai continuar fazendo esse monitoramento dessas concentrações, provavelmente por um bom tempo. A gente tem um processo que a gente chama de backfill, que é fechar a cava, né, voltar para a cava. Então a nossa perspectiva é que de 1 a 3 anos a gente abra e feche cada cava. Então eu não lembro quantas cavas a gente tem de cabeça, mas a perspectiva é que à medida que a gente abre a primeira cava, tira o material, faz uma pilha temporária. Quando eu abro a segunda, o material da segunda fecha a primeira e assim sucessivamente. Então a gente vai sempre estar com uma área em operação e uma área em recuperação. Então, mas em quanto tempo mais ou menos que vocês acham que vocês vão levar para fazer essa transição? É de 1 a 3 anos por cava o fechamento, mas é uma média de 1 ano. Tá bom. Então abre e fecha, depende do tamanho, algumas são maiores, mas é rápido. E qual é o tamanho assim da menor e da maior? Você fala de área? De área. Não sei te falar de cabeça, mas eu acredito que porque a gente tem uma bem petitinha e a gente tem uma bem grande. Então assim, em hectares, eu não sei te falar, mas eu consigo te passar esse dado depois, mas assim de cabeça não sei. Tá bom. Mas dá pra ver pela imagem depois, se você pegar aquela imagem que a gente apresentou, tem nos estudos. Eu chutaria, assim, chutando, que a menor deve ter uns 3 e a maior deve ter uns 20, mas é porque a área total é 400.
Nossa. Então, é bastante. Mas a diferença é grande entre uma e outra. Esse projeto específico em licenciamento tem uma previsão de 13 anos. 13 anos. Mas a gente tem, a gente está fazendo pesquisa em toda a área, né? Então, hoje a gente já tem reserva, considerando a extração de 5 milhões de toneladas, para mais de 20 anos, para quase 50. Nossa. Mas esse projeto que a gente licenciou, que a gente tem em engenharia, são 13. A gente pesquisa na própria Austrália e no Canadá. Mas de terras raras, Austrália é terras raras? Da Viridian, não é. Canadá não é terras raras, é metais estratégicos e ouro, né? Então a Austrália é... Então você tem uma coisa na A gente tem Austrália, Canadá e Brasil. Vou pegar a localização Nossa, perfeito, Acho que né? tem mais um, né? A nossa sede é em Oeste. Tem alguma outra localidade com a propriedade como a nossa, de ser argila iônica, algum caso similar à nossa? Ó, a gente tem em Goiás, que tem uma empresa que já opera, que é a Serra Verde. Tem uma outra que está na Bahia, A Clara. na Bahia. Mas no mundo, assim, tem outro lugar Na parecido China. com o nosso? Na China. Aqui, né, tinha tudo até então. É assim, A mais China. conhecido é a China. Mas eu vi que na China tem umas situações muito degradantes. A China não tem muita legislação de nada, né? Nem de trabalhista, nem ambiental. Então, assim, e também não dá pra saber, né? Porque também a gente não tem um acesso à informação tão direto. Então é complexo. Mas dizem que o pessoal que descobriu as terras raras aqui descobriu porque foi lá, viu aqui e falou, olha, é parecido, né? Ah, é? Então, Lá na Austrália são 2 de cauli, 1 de níquel, cobre e 2 de ouro. Um sendo de ouro no Canadá e um sendo de ouro na Austrália. Sai mais minerais, metais estratégicos. Meu sonho é ter um imã. a nossa geração anual são 15 mil toneladas. A gente espera manter aqui o máximo possível com a Viridian, que é a empresa que transforma os carbonatos em óxidos. Mas por enquanto, a gente ainda não tem comprador, né? Então a gente não sabe. Hoje, por exemplo, a Serra Verde, que opera em Goiás, vende para a China. Então, os principais compradores são empresas que fabricam motores de carros elétricos. Esse é o maior potencial. A Tesla, por exemplo, né, do Elon Musk. A Stellantis, né? A gente já tem feito algumas conversas com eles. A gente espera conseguir, com a Viridian, manter o máximo possível aqui, que a gente gera mais empregos, gera tecnologia e gera mais impostos para Foz de Caldas. Certo, e aí, tipo assim, após causas, qual a vantagem em números, assim, em grana, dinheiro, que a Foz de Caldas vai receber com as terras Pelo raras? carbonato, a gente tem diretamente o CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral. A gente tem outros tipos de impostos, né, ISS, etc. Na Viridian, a gente teria também o SS. E eu acho que o maior benefício é a questão de gerar empregos e atrair outras empresas que também vão ser vinculadas à cadeia de tecnologia. E são empresas limpas, é uma tecnologia muito limpa. A separação de óxidos é tipo indústria alimentícia, que usa toquinha. Então, assim, é alta tecnologia para a transição energética de uma forma limpa. Então, acho que além de todos os impostos, a possibilidade de ser um polo mundial de desenvolver essa tecnologia. E Metais, tipo o minério de ferro, que a gente está chegando em concentrações tão baixas para a extração, às vezes se torna mais viável a reciclagem. Então existem muitas pesquisas, por exemplo, tem uma professora do FMG quando eu fiz o mestrado, que ela tira de lixo eletrônico metais. Só que essa tecnologia ainda é muito cara, então ela não é viável por causa disso. Mas a longo prazo a tendência é essa, que a gente acabe ficando mais caro lavrar do que extrair, do que recuperar desses materiais. Então a gente acaba pegando o lixo eletrônico, reciclando e recuperando. A Viridian já propõe fazer a reciclagem dos ímãs, então além de poder separar o carbonato, a gente também recicla e reaproveita, o que diminui a necessidade de extrair novas áreas.